Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Mais um dia de aula para nós hoje e que o Senhor nos abençoe o nosso dia, o nosso final de semana que está chegando. Continuando nossos estudos do capítulo 8, continuaremos o início aqui da página 71, a formação e a constituição do solo. Acompanhe a leitura e as explicações. O solo se formou a partir do intemperismo das rochas, ou seja, com a fragmentação das rochas, principalmente de partículas minerais como areia, silt e argila. No entanto, essa formação se constitui em um processo lento. Preste atenção. Calcula-se que entre 100 e 400 anos forma-se uma fina camada de solo de cerca de 1 centímetro. Olha para você ver, de 100 a 400 anos para formar uma camadinha de 1 centímetro de solo. Então, imagine como esse recurso natural é raro e importante. Foi a partir do solo, por exemplo, que desenvolveu uma das principais atividades humanas, que é a agricultura, né? Que nos fornece a grande maioria, grande parte dos alimentos que a gente consome. Seres vivos como as minhocas e as raízes de algumas árvores ajudam nessa formação do solo ao longo da história. As minhocas cavam túneis que permitem melhor aeração, ou seja, a circulação do ar. As minhocas têm um papel fundamental no solo. Então, você já deve ter observado no solo assim uns caminhozinhos, tipo uns tunelzinhos. Aquilo é feito pelas minhocas e é de extrema importância para o desenvolvimento do solo. Tá vendo que na natureza nada é por acaso, né? E facilitam com isso o quê? A passagem de água. Além de fazer com que circule o ar, ela vai facilitar a passagem de água. Enquanto que as raízes de algumas árvores quebram rochas e incorporam grãos de minerais ao solo. Então, as raízes, consequentemente, também têm sua função, tá? Não podemos esquecer da participação dos seres vivos que entram no processo de decomposição e fertilizam o solo com a matéria orgânica. Então, toda a matéria viva morta, ela vai entrar por um certo período, um certo intervalo de tempo, em decomposição. E para fazer essa decomposição de matéria orgânica morta, é necessário algum tipo de micro-organismo. São os micro-organismos decompositores que têm essa função. Tendo em vista a formação do solo, agora já podemos explicar a sua constituição básica. Cada componente tem uma origem e uma contribuição e determina o solo característico de cada região. Basicamente, o solo apresenta 4 elementos em sua constituição. Quais são eles? Minerais, água, ar e matéria orgânica, certo? Aí você vai encontrar no seu livro, na página 72, que nós estamos, né? Alguns desenhos de solos aqui e de desenvolvimento diferentes um do outro. Então, a gente tem o solo primitivo, que a rocha vai estar bem maior. Depois nós temos o solo roxo, o solo jovem, perdão. A rocha matriz já está diminuindo de tamanho e está ganhando espaço o solo, tá observando aí? E o solo maduro. Então a gente vai ter a maior parte de composto de solo e a rocha matriz vai estar em menor proporção. Logo abaixo dessas 3 imagens nós temos outra imagem nos mostrando que foi caracterizado o solo, deram a classificação dele em questão de horizonte para a gente melhor entender, para ficar melhor a didática. Você vai ver então aí, que após o intemperismo, nós vamos ter, primeiro a camada orgânica,
Depois, nós temos o horizonte A do solo, que é a matéria orgânica e inorgânica. Logo depois, nós temos o que? O horizonte B, que é a zona de acumulação. Logo em seguida, nós temos o horizonte C, que é materiais provenientes da rocha-mãe, que é a rocha matriz que vai dar origem ao solo, né? E por fim, a rocha-mãe. Após a fragmentação da rocha-mãe, ou a rocha matriz, que também é designada, a Terra apresentou outra forma, um novo aspecto, sendo constituído a partir de então pelos chamados horizontes. Camadas superpostas que se localizam abaixo do solo, que se apresentam texturas e características diferentes. Então, você observou nessa figura que a gente acabou de analisar, que os horizontes elas têm camadas de tamanho e textura, né, diferente. Os minerais constituem a parte mineral do solo. Já a matéria orgânica constitui a parte orgânica. A água tem como função ajudar a dissolver as partículas minerais presentes no solo e o ar se faz importante para a respiração dos seres vivos lá existentes. Então, a água, o oxigênio é de fundamental importância para o desenvolvimento desses micro-organismos que vivem no solo, que ajudam a desenvolver um solo de qualidade, um solo saudável, um solo que pode produzir depois, né? Que pode ser bem útil para a agricultura. Então, a gente até comentou na aula passada, a água é uma substância, como se diz, isso é um clichê, mas é a verdade, sem água não há o quê? Vida. Que a água contribui para diversos fatores, mesmo que seja indireto ou indiretamente para a sobrevivência dos seres vivos em geral, né? Ele nos mostra aí, ó, outra imagem dizendo que se referindo ao que cada elemento deve estar em uma proporção adequada para que o solo seja considerado ideal. Entretanto, de acordo com a rocha matriz e com o tipo de partículas minerais incorporadas, temos a formação de diferentes solos, que a gente vai ver mais pra frente a questão dos tipos de solo, né? Que dependendo da sua composição, ele é de um tipo, né? A gente já até citou, né, que os solos estudados e que a gente percebe grande diferença entre o solo arenoso, que a gente vai ver partículas de areia, o argiloso, o próprio nome já está dizendo, a composição maior com a argila, e o situoso, que é um solo mais compactado, né? Vamos falar assim, mais duro. A gente vai ver isso nas próximas aulas, tá? Descendo aí, vamos analisar o que o microscópio diz para nós. A água é um recurso essencial para a constituição do solo, mas precisa se encontrar na quantidade adequada. O excesso de água expulsa as moléculas de oxigênio do solo, veja bem, levando os vegetais a morrerem. Já a falta de água prejudica o desenvolvimento animal e vegetal. Veja bem, nessas últimas linhas aqui desse texto aqui, vem dizer para nós referente a que tudo tem que ser na medida certa, tanto os minerais, como a água, como o oxigênio. Uma planta, a gente sabe que se você aguar demais essa planta, ela pode vir a morrer, principalmente se for plantas que não há uma grande necessidade excessiva de água, porque a gente sabe que tem plantas que requer mais uma maior quantidade de água e outras não. Então, tudo que é em excesso é prejudicial, né? Em geral na nossa vida e em geral na natureza. Tudo tem que se ter a medida certa para poder favorecer o desenvolvimento, no caso, nosso tema aqui de estudo, a vegetação, a composição adequada para o solo, para ser um solo fértil, um solo adequado, certo? Para finalizar a nossa aula, você vai fazer uma tarefinha aí no seu caderno e vai registrar em fotografia legível, lembrando copiar com letra legível e enviar no meu privado para a tia verificar.
Então ele fala aí no quadradinho embaixo. Vamos pensar. Se o solo for desgastado, danificado pela ação humana, ele poderá se reconstituir rapidamente ou isso levará um bom tempo para acontecer e por quê? Então eu quero que você copie esta questão no seu caderno, identifique a data de hoje, né, da nossa aula de hoje, coloca lá para ficar melhor a nossa metodologia, o dia de hoje, 7/8, aula gravada, e quero que vocês coloquem essa pergunta e respondam, tá? Responda com letra legível, tira foto e manda para a professora. Fiquem com Deus, tá? Semana que vem nós temos as nossas aulas novamente, se Deus abençoar, e que vocês descansem bastante e continuem no isolamento social, certo? Até mais!